Bom dia, gente querida. Então, gente, eu adoro fábulas. Vocês lembram o que é fábula, né? São essas historinhas, geralmente com animais. E ao final do enredo delas, tem uma conclusão. É a moral da história, né? A lição que a fábula traz. A mais famosa delas é da cigarra e da formiga. A cigarra acaba passando fome porque ela gasta todo o tempo dela dançando e tocando, enquanto que a formiga, diligente, trabalhadora, consegue sobreviver ao inverno porque guardou provisões. Essa é uma fábula do Esopo e eu vou contar outra fábula do Não, na verdade eu vou contar uma do Nelson Goodman. Então, duas araras, Aninha e Geraldo, se casam, constituem família, tem uma ararinha pequenininha, né? O Gabriel, decidem morar juntos. Só que tem uma coisa, o sofá da casa deles é um sofá muito bom, mas o tecido tá puído. Então eles ligam para uma arara e perguntam assim: "Ei, Chico, tô pensando em forrar aqui esse sofá." E aí o Chico diz assim: "Cara, tem uma pessoa que vende um forro, o que você pede, você leva. É muito bacana, você vai ter o que você pedir." Aninha e Geraldo conversam, né? E decidem assim: a gente quer um forro vermelho escuro, um pouquinho aveludado. E aí a arara Aninha liga pro Tamanduá Bandeira, né, que vai vender. Marca um encontro, né, e o Tamanduá Bandeira, muito diligente, leva um monte de amostra de tecidos. E aí a Aninha procura, e de repente ela encontra uma, assim, que era exatamente o que eles queriam. Era um vermelho, um pouco fosco, aveludado, assim. Aí a Aninha pede pro Tamanduá Bandeira: "Nossa, esse aqui tá perfeito, eu quero 26 metros dessa amostra, exatamente essa aqui, que ela tá perfeita." Aí o Tamanduá Bandeira diz assim: "Beleza, pode deixar, eu te entrego daqui a 2 dias." Aí, depois de 2 dias, a Aninha não tava em casa, né, tava o Geraldo. E aí chega uma encomenda, né. Aí o Geraldo olha assim: "Opa, deve ser o tecido pra gente forrar o sofá." E quando ele abre, nossa, que decepção! É um monte de quadradinhos, exatamente iguais àqueles lá que ele tinha pedido, um monte de quadradinho. O Tamanduá Bandeira ficou chateado porque ele passou tanto tempo cortando com todo cuidado aquela peça que ele tinha, para ficar exatamente a medida que a senhora Ana tinha pedido. E quando ele entrega, nada do cliente satisfeito, muito pelo contrário, o cliente chateado. Então, quando o Geraldo faz o pedido, diz assim: "Eu quero, olha só, eu quero é exatamente essa cor, exatamente esse material, mas só uma peça de 26 metros. Tamanduá Bandeira disse assim: "Não, agora eu vou caprichar, os clientes vão ficar satisfeitos, vou conquistar o cliente aqui." 2 dias depois, Aninha e Geraldo em casa, o Tamanduá Bandeira chega e diz assim: "Olha, deu muito trabalho, mas eu fiz exatamente o que o senhor Geraldo pediu." Não é que o Tamanduá Bandeira ele trouxe só uma peça, exatamente da mesma cor, exatamente do material pedido, mas é uma peça de 26 metros de espessura, ou seja, era 26 metros de altura, era quase um poste de um tecido, assim, ele saiu colando um com o outro para dar 26 metros, aquela coisa gigante. É claro que a Aninha e Geraldo não queriam isso, eles queriam 26 metros de pano para forrar o sofá deles, é isso que eles queriam, né? Moral da história: toda comunicação tem por trás dela um contexto, tem alguma regra de formação, mesmo que ela não esteja explícita, tem alguma coisa ali atrás. No caso, existe uma cultura entre nós, de que quando a gente pede 26 metros de tecido, os 26 metros, eles vão no formato plano, né? Que são suficientes para forrar um sofá. Essa é uma cultura. Mas isso não é uma verdade metafísica. Existem umas leis que a gente não se dá conta que tá lá. É subtexto, é o contexto. E digo mais, todo pensamento tem isso. Afinal de contas, o pensamento é uma conversa de você com você mesmo. Você não fica fazendo diálogos internos, monólogos. A criação desse canal aqui são justamente os meus monólogos internos que eu resolvi transformar em vídeo. É aquela ideia do David Hume, né? Aquela ideia de que tem algo que o justifica, que por sua vez tem algo que o justifica, e vai assim para sempre. Você parte necessariamente de algum ponto arbitrário, porque não tem como ir infinitamente para trás. É o que o David Hume falou, é regressão ao infinito. Regredir infinitamente é impossível. Então a gente não consegue alcançar algo que esteja muito distante.
Não passa nem pela nossa cabeça que determinada coisa não pode ser, não é, né? E o que é isso? O que é essa incapacidade de conseguir voltar para trás? É o sentimento de real. O real é a incapacidade de voltar, justificar mais e mais e mais. Então aquilo que é familiar pra gente, a gente toma como real. O real nada mais é do que hábito, como David Hume falou. O que é 1 mais 1? 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 é igual a 2. É claro que 1 mais 1 é igual a 2. Você entende isso? Eu entendo que 1 mais 1 é igual a 2. Tô aqui acostumado, eu sei o que é 1, eu sei o que é outro 1, e eu sei olhar os dois e ver que é 2. Eu entendo isso. Agora o Bertrand Russell e o Whitehead, dois filósofos matemáticos, eles passaram não sei quantas páginas, mas assim, eles passaram muitas páginas para demonstrar que 1 mais 1 é igual a 2. Você é capaz disso? Eu não sou. Eu tenho certeza que eu não ia nem entender as páginas deles. Mas eles estão lá demonstrando 1 mais 1 igual a 2. Tem páginas e páginas e páginas para mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Então assim, não é algo real, é uma construção da qual eu me valho. É uma construção que eu utilizo. Eu não estou indo contra 1 mais 1 igual a 2, mas ela não é uma verdade objetiva no sentido de ser eterna, de ser universal, de ser uma construção necessária. Nada é. E você espertinho diz assim, se nada é uma verdade objetiva, então a sua afirmação de que nada é uma verdade objetiva também não é uma verdade objetiva. Então, alguém pode desconstruir isso. Exatamente. Em outras palavras, a navalha de Hume, aplicar o ceticismo a qualquer coisa, se aplica também à própria navalha de Hume. É isso mesmo, exatamente. E eu aceito. Eu aceito que é possível que a navalha de Hume seja questionada. É possível que algum dia apresentem uma teoria que seja mais acurada, ou mais precisa, ou mais esclarecedora que a navalha de Hume. Voltando à fábula. Não existe o real do que é a verdade, do que é o forro, do que tem que ser o forro. Não existe um real de alguma coisa. Toda comunicação demanda uma fundamentação. Toda comunicação só é possível dentro da nossa cabeça, dentro de conceitos. E os conceitos, eles representam perfeitamente aquilo sobre o qual a gente está falando. Gente, os conceitos a gente pode aprimorar. Ao aprimorar os conceitos, a gente aprimora aquilo sobre o qual eles estão falando. Em grande medida, aquilo sobre o qual a gente fala é uma construção a partir das nossas ferramentas conceituais. Qual é a grande lição para a gente levar para a vida? Uma vez que não existe o real objetivo, você não pode se valer de o real objetivo, a verdade metafísica do real, em um debate. Não pode. Vou citar uma conversa, eu falando assim, Marta, o Estado concentra a renda. Por exemplo, através de inflação, ou, por exemplo, através de impostos sobre o consumo, como imposto sobre gasolina. Então, assim, o Estado transfere a renda de toda a população para algumas pessoas, por exemplo, através de empréstimos subsidiados. Eu, Marta, não consigo mostrar uma falha no seu raciocínio, uma falha no seu argumento, mas eu entendi qual é o seu problema. O seu problema é que você não tem experiência com o real. Se você tivesse contato com a realidade, aí você estaria entendendo que o seu liberalismo está incorreto. Pronto, falácia do apelo ao real. Você está definindo o que é real a partir das suas teorias, e é justamente as suas teorias que eu estou discordando, em falácia da circularidade. A partir da definição, alguém pode discordar, ou pode concordar, ou pode evoluir, ou pode criticar, né? Não é o real, esse aqui é o real, é o neutro. Extremo, você está sendo extremista. Extremo, ele pressupõe um neutro, né? E o neutro pressupõe um real, então você está na falácia do real. Então o extremo se dá a partir da cultura, como o real, ele se dá a partir do costume, do hábito. No século XVI, aqui no Brasil, você ser contra a escravidão era ser extremista. Na Alemanha nazista, você ser contra o racismo, contra o nazismo, era algo extremo. A neutralidade já é um posicionamento, né? Você pode até dizer assim, não, eu defino neutralidade como não interferir, não quero me meter, tenho medo. A neutralidade não é algo que tem uma propriedade intrínseca, real, objetiva. É uma opção, pode ser justificável ou não. Você meramente ser um católico era extremista. Na época, o Império Romano ainda não havia se convertido ao catolicismo. O exemplo dos católicos, porque no Brasil, você ser católico não é considerado ser extremista, né? É para mostrar que a questão do que é ser um extremista é uma questão de contexto. Talvez você comer carne seja considerado extremista daqui a 20 anos ou daqui a um século. Mas hoje, o vegano que é considerado extremista. Por quê? Porque o hábito é comer carne. O importante desse ensaio é mostrar que chamar a realidade é um erro, é uma falácia.
E qual é a maneira correta de proceder? É tentar achar elementos comuns, um chão sólido, e a partir desse chão em comum, a gente conseguir achar as divergências. E, se possível, né, mostrar que uma visão é mais pertinente que a outra, mas assim, só situar já é muito, né? Já é um grande passo. Então, o que vai acontecer? Quem entende as teorias de outra maneira, de uma maneira divergente da minha, vai usar, às vezes, o mesmo nome, mas para conceitos diferentes, para relações de causa e consequência diferente. E às vezes eu vou simplesmente usar variáveis que a outra pessoa desconhece naquela teoria, naquela, vou chamar de cosmologia, né? Aquela maneira de entender o mundo, aquela cosmologia daquela pessoa, simplesmente não tem os elementos que eu estou usando. E vice-versa, né? No debate, eu tenho que entender o que a pessoa está falando ali a partir do paradigma dela. E aí eu posso mostrar que o paradigma dela está incorreto, eu posso questionar o paradigma dela, mas eu tenho que entender o que ela está falando a partir dos conceitos dela, senão eu não estou entendendo o que ela está falando. E vice-versa. Aí a gente chega num outro ponto, né? Qual é a afinidade máxima para a comunicação perfeita? A atribuição exata, exatamente o mesmo sentido que cada uma das pessoas fala, simplesmente não dá. Quando eu falar do livro do Douglas Hofstadter, eu vou mostrar isso. Uma vez que eu atribuo o sentido de cada conceito a partir de outros conceitos que eu conheço, e eu só conheço aquilo que eu vivi, eu só conheço conceitos a partir de conceitos que eu experimentei, ninguém conhece um conceito como eu conheço, uma vez que isso é impossível. Então, uma afinidade exata e estrita da comunicação perfeita não é possível. Em que medida essa comunicação é possível? Essa é uma pergunta já muito bacana, né? Mas em alguns momentos a gente consegue identificar um chão em comum, né? A gente consegue identificar conceitos que a gente, pelo menos em termos práticos, a gente atribui da mesma maneira. Eu consigo identificar que isso aqui é uma folha amarela de manga, né? E se a outra pessoa não identificar que isso é uma folha amarela de manga, se ela concordar comigo, o que é uma manga, né? Uma fruta, é uma árvore, uma fruta, se ela concorda comigo, eu consigo provar para ela que isso é uma folha de manga. Eu procuro a mangueira aqui, e eu tenho certeza que tem, embora não esteja vendo, mas eu procuro a mangueira aqui e vou achar e vou mostrar que essa aqui é uma folha semelhante às outras folhas que a mangueira tem, e eu posso mostrar que as folhas vão ficando amarelas com o tempo. Aqui é a mangueira. Então, a partir de um consenso de algo intersubjetivo, não existe uma verdade objetiva, mas a partir do intersubjetivo a gente pode chegar a conclusões, a gente pode chegar num diálogo. É claro que precisa de uma boa vontade, né? Alguém que queira simplesmente provocar, ela pode se esforçar para que a comunicação não se dê, mas na comunicação a gente pressupõe que as duas pessoas querem se entender. Se elas quiserem outra coisa, aí fica difícil, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da fábula da arara. Espero que tenha esclarecido que a comunicação é sempre recursiva, né? Ela sempre chama alguma coisa lá atrás para embasar. E esse lá atrás tem que chamar lá atrás, tem que chamar lá atrás. E quando você não chega mais, não acha mais o lá atrás, você diz assim, esse aqui é a realidade. Só que, infelizmente, nem todo mundo concorda que aquela realidade é a realidade.